E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje é dia de vídeo novo no canal. Você que esperou tanto uma terça-feira chegar, aqui estamos nós, né? E hoje eu vou tratar sobre o pecado insaciável, ou até mesmo a carne, né? A nossa carne insaciável, nosso carnal. E a Bíblia vai dizer as concupiscências. Quando a gente vai ler as concupiscências, a gente vai saber que são aqueles desejos desenfreados da carne. É como Paulo diz: Senhor, aquilo que é para eu fazer eu não faço, mas aquilo que é para eu deixar de fazer, essa sim eu faço. Então, eu não posso comentar sobre salvação sem antes mesmo tratar sobre pecado. Eu não posso falar sobre intimidade, uma relação mais íntima com Deus, sem antes tratar sobre pecado. Eu não posso tratar sobre renúncia sem antes mesmo tratar sobre pecado. Pois não tem como eu ter uma salvação sem antes mesmo tratar o pecado. Não posso ter uma relação íntima, profunda com Deus sem antes tratar o pecado. Eu também não consigo ter uma renúncia de qualquer coisa que seja sem antes tratar o pecado. Então eu posso dizer que é, o maior a maior dificuldade do ser humano não é a mentira, a pornografia, a masturbação, o adultério, o engano, essas coisas. Acho que a coisa mais difícil é a pessoa se autocontrolar. Ela conseguir lidar consigo mesma. Pois são as tentações. Se de repente você conseguir se segurar, se controlar, a masturbação, a pornografia, o adultério, a mentira, vai ser uma coisa mais fácil ou menos difícil, o que você preferir, de lidar. Pois se você tem um autocontrole, eu espero que vocês entendam esse autocontrole, de que se você saber lidar com isso, tudo vai ser um pouquinho mais fácil ou menos difícil. E 1 João capítulo 3, versículo 9, vai tratar sobre isso dizendo: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Há uma vasta diferença entre pecar e continuar pecando. A gente peca todo santo dia, mas a gente não pode continuar pecando, vamos dizer, num determinado lugar. Por exemplo, eu minto, falo: Deus, me perdoa, tudo bem, a gente pecou. Mas se eu continuar no pecado, continuar na mentira, é errado. A Bíblia vai dizer que, em Provérbios vai dizer: aquele que esconde as transgressões não prospera, mas aquele que vem a Deus, confessa a Deus e deixa, alcança misericórdia. Então se você vai lá: Deus, me perdoa, perdoa, me perdoa, perdoa. Mas você não pode viver nesse pecado. Quando Jesus curava as pessoas, dizia: vai e não peques mais. Então vai, está livre, faça diferente, faça algo novo, não viva nos erros. Então, uma vasta diferença. Eu pequei, tudo bem. Mas se você continua no pecado, tem alguma coisa errada aí. E você não pode escondendo, você não pode levar isso como se fosse algo comum. Eu vou pecar, eu pequei, Deus vai me perdoar. E sempre vai ser assim, é um ciclo vicioso, vamos dizer assim: eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Parece que é simples: eu vou errar, Deus vai perdoar. Sim, claro. Mas eu costumo dizer que Deus também é perdão, Deus é amor, mas Deus também é justiça, tem as consequências. Ele lida com as pessoas. Então a gente não pode esconder, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode pensar que algo é inofensivo ou que não tem nada a ver e por aí vai. A gente tem que saber lidar, de confessar a Deus, de falar: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, pensei nisso, agi assim, não quero mais, tem que ser assim agora, Pai, a tua vontade. E a gente tem que confessar perante Deus como que foi, como que aconteceu, como surgiu, e a gente tem que expor isso a Deus. 1 João ainda, no capítulo 2, versículo 6, vai dizer: quem afirma que está nele, ou que permanece nele, deve viver como ele viveu. E eu acho muito interessante quando João vai dizer isso: você que olha para Deus. É como se João dissesse isso: você que olha para Deus, diz: Deus, eu te conheço, quero permanecer em ti, quero fazer o que lhe agrada. E começa essas coisas todas. Ele vai continuar dizendo: se realmente você pede isso, deseja isso, fala isso para com Deus, vem a parte B: então você deve viver como ele viveu. E eu costumo dizer que o pecado, para eu encerrar, é um vídeo rápido, é um vídeo que você tem que pôr várias vezes e refletir nisso. E o pecado, o inimigo faz como se fosse uma cadeia, uma prisão. Por exemplo, tem vários pecados, vários não, todos. Todos os pecados, sem exceção de nenhum, é bom. Todos os pecados são bons. Nossa, como você pode dizer que o pecado é bom? O pecado é bom sim, pois ele sacia a nossa
carne, ele sacia o desejo momentâneo de alguma coisa, mas depois, obviamente, vem aquele pesar no espírito, e depois você fica ruim, você corre, você chora. Então, o pecado é bom no começo, mas é uma coisa boa, porque sacia aquilo que você está desejoso no momento. Então, o inimigo não vai oferecer coisas para você que você vai odiar. Eu costumo dizer, fazer uma relação como comida. Eu odeio tipos de comidas, o inimigo nunca na vida vai colocar coisas que eu odeio. Ele não vai colocar, eu odeio comer algo. Ele não vai me oferecer isso, porque ele sabe que eu odeio isso. Mas se de repente ele sabe que eu gosto de tal comida, aí sim que ele vai trabalhar. Então ele nunca vai oferecer coisas daquilo que você vai pensar, isso aqui é o inimigo. Não, ele vai colocar coisas que você fala, meu Deus, que bênção. Mas não é bênção. Por isso que a gente tem que saber lidar, pois o inimigo sabe os nossos anseios, fora aquelas coisas que você pensa, pois ele não pode ler seu pensamento, mas aquilo que você conversa, naquilo até mesmo quando você ora. Eu mesmo não consigo orar em mente ou em pensamento, ou eu oro alto. E o inimigo sabe, querendo ou não, o inimigo vai saber. Então, ele vai colocar coisas para nós, oferecer a nós coisas que a gente vai se deliciar mesmo, e a gente vai se lambuzar naquilo, só que é pecado. Então, o inimigo acaba fazendo da seguinte forma. Muitas das vezes quando a gente está assistindo TV, aqueles jornais, quando pessoas famosas ou políticos, essas coisas vão presas, elas não vão naquelas cadeias que a gente parece que já tem um pensamento feito, no meio de tantas pessoas, 10, 20, 30 pessoas dentro de uma cela só. Essas pessoas não vão para esses tipos de celas. Elas vão para onde tem uma cama boa, chegam a ter geladeira, outros têm micro-ondas, outros têm até TV, outros têm um banheiro mais bonitinho, mas não deixa de ser cadeia. Não deixa de ser prisão. Não deixa de você não ter liberdade, porque você está preso. Ah, tem uma cama boa, tem micro-ondas, tem TV, tem geladeira, mas é cadeia, é prisão. Ele vai passar ali o resto da sua vida, ou quanto foi batida no martelo, quantos anos, e o inimigo faz isso. O inimigo coloca a gente em cadeia, mas ele enfeita essa cadeia, ele enfeita essa prisão, ele enfeita aquilo, e ele quer te deixar você se sentir bem naquela prisão. Falei, tem uma cama, que pra gente entender, tem uma cama, tem micro-ondas, tem uma geladeira, tem uma TV, e você acha que tá no bem bom, que tá abençoado, mas é cadeia, é prisão. E o pecado faz isso com a gente. A gente acha que continua pecando e Deus continua falando, Deus continua tocando. Você sente a presença de Deus e você acha que Deus não está levando isso em conta. E o inimigo quer que a gente faça pensar desse jeito. Quantas das vezes eu não vi pessoas chegando e me dizendo, nossa, eu peco tanto e eu nem sequer pedi perdão para Deus ainda, mas eu continuo sentindo a presença de Deus. É óbvio, se você ora, Ele vai te tocar, mas isso não quer dizer que você está bem para com Ele. Ele está honrando a palavra dEle através da sua vida. Isso não quer dizer que Deus está provando o seu pecado. E o inimigo quer que a gente pense isso. Ele enfeita a prisão, ele enfeita a cadeia para a gente pensar que está tudo bem. Tá tudo certo, mas de repente quando as prisões, as cadeias se fecharem, aquilo tudo, as escamas dos seus olhos realmente vão cair. Você vai dizer, meu Deus, eu estou numa cadeia, estou numa prisão. Quando você menos perceber, você está preso nisso. Então o inimigo enfeita, ele embeleza para te deixar bem, para te deixar de saciar realmente os desejos, a carne, que é o pecado insaciável. E a gente tem que lidar com isso. A gente nunca vai atingir uma perfeição. A gente está lidando com o pecado todo santo dia, minuto a minuto, segundo a segundo, hora por hora, milésimo por milésimo, todo dia, em pensamento, nas ações, nas palavras, todo santo dia, a qualquer momento. E a gente tem que saber lidar com isso. Pois se a gente não lidar cada vez mais, as cadeias se fecham, vão se fechando. Quando você menos perceber, você está preso nisso. Então a gente tem que saber lidar com nós primeiro. Antes de repente pedir uma intimidade com Deus, você pede, Deus, eu quero uma intimidade contigo, sabendo lidar com o meu eu, sabendo lidar com o meu ego, sabendo lidar com o meu orgulho, sabendo lidar com as minhas ações, sabendo lidar com as palavras que eu falo, que eu deixo de falar. A gente sempre tem que pedir algo de Deus e já pedir a preparação. A gente não tem que pedir, Deus me dá o carro. Nós temos que pedir, Deus me dá a condição para ter o carro. Então você tem que pedir, Deus, eu quero intimidade contigo. Como? Eu sabendo lidar comigo. Eu sabendo lidar comigo, eu vou saber lidar com intimidade com Deus. Então, pessoal, é isso. Nós devemos saber lidar com o nosso eu, com o pecado, com as tentações, para que nós não venhamos estar em cadeias, aprisionados, mesmo que esteja no bem bom. A gente tem que saber lidar com isso e não deixar que isso se torne algo
permanente, algo eterno, que quando a gente menos perceber, a gente já está preso naquilo, e quando a gente se prende, se torna um vício, é difícil sair. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixa o like se você gostou, comenta, compartilha, favorita com seus amigos. Esse vídeo ficou até um pouquinho longo, né? Eu não queria falar tanto, mas foi surgindo coisa quando eu falava. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa o like, compartilha este vídeo com alguém que talvez está preso no pecado, ou que está pensando que não tem nada a ver aquilo que ele está fazendo, ou enfim, Deus pode falar sim através desse vídeo com a pessoa, ele abriu o coração, Deus pode falar sim. É esse o meu intuito, o intuito do meu irmão nesse canal. Então, pessoal, se inscreve se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito e não ativou o sininho aqui ainda para receber as nossas notificações, ativa aí e continue aí com a gente vendo as novidades que vai saindo no canal. Então, pessoal, é isso aí. Tchau, fui. Valeu.